Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz, na temporada do livro Entre a Terra e o Céu. E hoje nós estudaremos o primeiro capítulo do livro, chamado Em Torno da Prece. E é um capítulo muito especial, porque ele vai dar as bases. Nesse capítulo, o benfeitor espiritual Clarencio, um dos ministros da cidade espiritual de Nosso Lar, aquele mesmo espírito que resgata André Luiz das regiões umbralinas, que está lá descrito no livro Nosso Lar, e nós vemos também a cena belíssima do filme Nosso Lar. Esse mesmo Clarencio aqui inicia o livro nos dando uma aula sobre os mecanismos da oração da prece. Como funciona a prece na sua força, no seu poder, as suas consequências. Como agem os espíritos que se incumbem de recolher, de perceber as preces e que trabalhos se desdobram a partir de uma oração que pode parecer simples, singela. Vamos nessa? André Luiz então começa a dizer assim: no Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós ouvimos com a melhor atenção. E o Templo do Socorro é uma instituição da cidade espiritual de Nosso Lar, conforme o próprio André Luiz explica aqui na obra. E vejam só essa frase impactante do Espírito Clarencio: todo desejo é manancial de poder. Como o manancial das águas de um rio, né? Da início jorra um poder. Água, né? No caso, águas, todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Olha, o Clarencio já começa a relacionar essa força como algo que está imerso em a natureza. Ele diz, esse impulso da planta que se eleva para o alto em busca da luz, essa energia que ela converte em si própria na busca da ascensão, já tem ali os princípios dessa força, da força que a prece depois vai expressar. E aí alguém que acompanhava o diálogo pergunta, mas todo petitório, todo pedido reclama quem ouça. Interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? Quem atenderia à prece da planta? Lembremos, como aprendemos no Espiritismo, as nossas preces, lição ensinada por Jesus, todas as nossas preces são ouvidas. Lembramos daquele poema de Alta de Souza: tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Mas quem terá ouvido a rogativa sem palavras da planta? E aí Clarencio explica. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos por meio dos múltiplos agentes que a servem. E aqui ele começa a trazer um conceito muito profundo, muito especial. Em todos os planos da vida, há seres que atendem naquele determinado grau, naquele determinado ponto da evolução, as rogativas ou os impulsos, apelos, naquele ponto, naquele degrau da evolução. Então ele diz, no caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha a atingir.
Então, nesse caso, o Sol atende a esse apelo. A natureza, a própria natureza em si, as leis naturais expressam também essa força, e ele vai nos levando a um pensamento que nos remete a essa naturalidade da prece, do amparo que nós recebemos, do trabalho que se desenrola a partir da emissão de uma força nossa, de um pensamento, de uma ideia, de um pedido de auxílio, de socorro. E aí o benfeitor espiritual imprime um tom significativo, grave na sua fala e diz: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Ajudamo-nos, atendemos-nos uns aos outros. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todo o domínio do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Olha que conceito interessantíssimo. Nós temos, os transformadores da energia elétrica que condensam, que transformam e distribuem a energia elétrica. Nós estamos aqui nos vendo, refletindo, alguns pelo celular, alguns pelo computador. Eu estou aqui gravando pelo celular e nós temos a luz, a eletricidade, a televisão, tantas coisas que são... A eletricidade é distribuída e chega a partir de concentradores, desde a usina que produz até esses transformadores. E o que o benfeitor está dizendo, no universo inteiro funciona assim. Aos transformadores da bênção, do amparo, do amor divino, que distribuem esse amor, esse amparo, esse auxílio, conforme os degraus evolutivos. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem num fluxo, transubstanciadas de maneira infinita, da luz suprema à treva total, e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. Olha só, é poético. O benfeitor Clarencio aqui chega a falar de forma poética o sopro do Criador. Nós lembramos desse princípio que está na nossa própria respiração. Essa força que parte, no fluxo e no refluxo da vida. Assim como nós vemos, a ciência hoje nos mostra que o próprio planeta atende a esse processo de uma respiração em ciclos. Assim também no universo inteiro, o benfeitor nos fala. Então ele diz, da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e refluxo do sopro do Criador, por intermédio de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude. Passa por todos os degraus da nossa evolução, pelos reinos. Em todos os reinos da evolução, nós encontramos esses concentradores, esses distribuidores. Essa luz suprema vai alcançando cada reino e se espalhando de diferentes formas, atendendo aos apelos, às necessidades daquele ponto da evolução, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas, bilhões. O caminho, olha que interessante, o caminho da ascensão espiritual é bem daquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. Olha que bonito.
Porque ele vai buscar, o benfeitor Clarencio busca uma referência bíblica, como quem nos fala, né? Já nos próprios escritos da Bíblia, nós vemos que os benfeitores trazem lá ideias em essência que nos falam de princípios universais. Então ele está falando, aquela escada de Jacó que ligava a terra e se perdia nos céus, é também uma referência a essa conexão do processo evolutivo, a evolução que se interconecta. E aqui, Clarencio está nos falando em linhas gerais, em princípios do universo, porque nós vamos ver, a partir do próximo capítulo, esse entrelaçamento que nos conecta na vida cotidiana. Então hoje eu cruzo o caminho de uma criatura, hoje nas minhas necessidades de relacionamento dentro do lar, no movimento espírita, no nosso trabalho espírita, no nosso trabalho profissional, nas nossas atividades em geral, nós cruzamos o caminho com determinadas criaturas e algumas nós temos simpatia, nós temos desafeto e nós não temos noção dos laços que nos conectam e se perdem no tempo. Nós vamos nos reencontrando, atraindo, formando para nós situações, circunstâncias que venham a atender ao apelo da nossa vibração interior. Essa é uma das grandes lições do livro. E quando o Clarencio está aqui nos falando desses princípios universais, é para que nós entendamos que nas situações mais cotidianas da nossa vida, esses princípios estão impressos, funcionando vivamente. E ele segue dizendo: a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. A prece é uma ação que provoca uma reação correspondente. Conforme a sua natureza, ela paira na região em que foi emitida, ela paira na região que diz respeito às intenções, à intencionalidade que ela carrega, ou eleva-se a planos superiores. Então, se a minha prece tem finalidades exclusivamente materiais, ela paira naquela região e será sintonizada por mentes que estejam naquela sintonia, que estejam em busca daqueles mesmos objetivos. No entanto, se a prece possui finalidades elevadas, sublimes, ainda que diga respeito a uma coisa material, mas a sua essência, a sua finalidade em si é sublime, nobre, elevada, ela eleva-se e será sintonizada por mentes que estão naquela sintonia, em busca de compartilhar, cooperar com o alcance daqueles objetivos. Então ele diz, desejos banais encontram realização próxima da esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Tá vendo? Sintonia. O meu desejo, a minha busca sintoniza com outras mentes, com outras criaturas que estejam voltadas a executar a executar a vontade divina ou a atender aos apelos da vida naquele ponto, naquele objetivo. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. E aí, o benfeitor Clarencio faz um pequeno intervalo, uma característica que nós vamos percebendo nas obras de André Luiz. Os benfeitores espirituais, quando fazem uma reflexão profunda, eles fazem uma pausa, como que deixando um tempo para que as criaturas acolham aquele conceito, reflitam. Então,
Ele diz assim: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Veja só, isso é muito importante, porque ao longo do livro nós vamos ver várias criaturas que se conectam, seja em processo de obsessão espiritual, seja em processo de auxílio espiritual. Todas elas atendem a apelos íntimos de uma determinada criatura. Nós vamos ver, por exemplo, que Zulmira, por desejar uma situação muito dolorosa, sintoniza-se com vibrações de egoísmo e de ódio e acaba caindo num processo obsessivo. Mas nós vamos ver também que o coração transformado, quando deseja renovar-se, sintoniza com criaturas que desejam contribuir com a renovação das almas das criaturas. E assim nós vamos vendo ao longo da obra. Então ele fala, Clarencio ainda falando: sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas ideias e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e santifica, que se espiritualiza, se eleva, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Olha isso. Nós vamos entrando em sintonia com o propósito da vida. E aí passamos a fluir com Deus, a fluir no objetivo do universo. Nós vamos harmonizando a nossa ação na vida com os próprios propósitos da natureza do universo, da lei divina. Paramos de agir em sentido contrário, como um sentido de separação, de causar desarmonia, e vamos harmonizando a nossa vivência aos propósitos da vida. Cada consciência, então ele diz assim: quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Olha só, né? Nós vamos cada vez nos tornando mais em condição de atender aos apelos do alto, de ser instrumentos de Deus, de fluir aquela força que desce do alto. Então, o benfeitor espiritual fala um ponto importante sobre quando se deseja fazer o mal. Quando alguém deseja ardentemente o mal, então ele diz, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Esse ponto é importante porque veremos logo em seguida nos capítulos Zulmira petrificando o seu desejo numa situação dolorosa. E aí, a necessidade de cuidar o que nós desejamos. O que é que nós secretamente, por vezes, damos vazão ao nosso pensamento, porque nós seremos responsáveis. Lá no começo, Clarencio diz, todo desejo é manancial de poder. E ele diz assim, estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se foram quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que se aglutinaram e se afeiçoaram. É isso que nós vamos ver no livro também. Nós vamos ver. Esse quisto que se forma
e que aos poucos vai se dissolvendo pela própria ação das criaturas que o causaram, pelo reajustamento, pela reharmonização dos corações. O Senhor tolera a harmonia, diz ele, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, uma vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. O bem é o fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Depende da criação que nós demos causa. Poderemos estar nos escravizando a uma determinada situação ou criar felicidade ao redor dos nossos passos e dos passos daqueles que caminham conosco. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. E aí, nesse instante, alguém adentra a sala, uma benfeitora adentra a sala, dizendo assim: irmão Clarencio, haviam outros companheiros ali aprendendo sobre a prece, diz assim: irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro das reencarnações sob sua diretriz nos pede socorro com insistência. E aí ele diz: mas é um apelo urgente? Sim, é assunto inquietante numa prece refratada. Mas afinal, o que é uma prece refratada? É isso que nós veremos no próximo capítulo, no próximo episódio da série Entre a Terra e o Céu. Nos encontramos lá. Um grande abraço.